Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre .NET Standard, .NET Core. Não é um assunto novo, né? Mas tem muita confusão acontecendo. Eu vou aproveitar e vou falar também sobre as novidades que acabaram de ser lançadas aí na Vertis. Espero que, para quem ainda não está tão a par, ou não tenha acompanhado tão de perto, no final dessa conversa nossa, fique bem claro aí as intenções e a direção das coisas que estão indo, assim como as diferenças em standard, core e tudo mais. Eu sou Giovanni Bassi, eu trabalho na Lambda 3, sou MVP. No começo era de C Sharp, agora é Visual Studio e outras coisas. Sou programador aqui na Lambda, não sou gerente, né, trabalho com desenvolvimento no meu dia a dia, escrevendo código. Trabalho também com a Scrum.org, tenho feito menos treinamento, mas é uma coisa que eu já fiz bastante também, e vocês me encontram aí nesses endereços, principalmente no blog da Lambda 3 e no podcast da Lambda 3, então podcast.lambda3.com.br, ou no Twitter, no @GiovanniBassi. Basicamente o Twitter é onde rolam conversas técnicas comigo, vocês conseguem interagir comigo, trazer dúvidas depois, se tiverem alguma coisa para conversar, tamo junto. Sou escalador, sou ciclista e trabalho com várias tecnologias diferentes há muitos anos. Vocês veem aí uma fotinha de eu palestrando na RubyConf, então .NET é o que eu mais faço no meu dia a dia, mas eu faço muitas outras coisas também, assim como a própria Lambda 3, a gente trabalha com tecnologias não Microsoft há muitos anos, e é muito legal a gente ver todo o movimento atual de Microsoft amar open source, amar Linux e tudo mais, porque a gente sempre curtiu essas coisas e está no nosso DNA. Já fizemos projetos de todas essas coisas que estão vendo aí, até de Groovy, que é uma linguagem pouco conhecida no Brasil, mas que a gente sempre curtiu. A gente já falou sobre essas coisas todas no podcast. Para quem não conhece ainda, o podcast da Lambda 3, tudo assim, episódio novo. Vocês podem ver aí no terceiro episódio, que lógico que é o número 2, porque a gente começou a contar do zero, né? A gente já falou de .NET Core, ainda no segundo release candidate, quando o .NET Core começou a ganhar corpo, e recentemente a gente apresentou as novidades do .NET Core 2.0 logo antes dele sair, tá? Então a gente pegou um preview e a gente discutiu tudo que estava saindo lá. Então teve lançamento aí há alguns dias atrás e a gente já antecipou isso aí faz umas 2 ou 3 semanas, tá? Então, para quem quiser complementar essa conversa e aprofundar nas novidades da versão 2, vocês podem ouvir esse podcast, tem mais ou menos 1 hora e pouco lá para vocês depois tirarem dúvidas, etc. A Lambda 3 é uma empresa que apoia a diversidade, então eu sempre coloco esses slides aqui, então a ideia é que a gente tenha pessoas de perfis diferentes. Então, por exemplo, se a gente tem hoje mulheres compondo mais de 50% da população mundial, a gente deveria ter 50% de mulheres em TI. Então, a gente está fazendo o que a gente pode na Lambda para fazer isso acontecer, entre outros grupos subrepresentados, e eu convido vocês a pensarem nesse assunto e apoiar isso aí também, porque é um negócio muito bom para todo mundo. Vamos entrar no assunto, né? Então o .NET mudou. .NET era uma coisa só até alguns anos atrás. Na verdade, nunca foi só uma coisa, porque logo no começo, junto com o .NET, surge no Mono também, né? Mas para grande parte das pessoas, .NET era o .NET Framework, né? Que surgiu lá em 2002, exatos 15 anos atrás, começando com os primeiros previews um tempinho antes. Lá eu comecei a brincar com ele lá em 2001, ainda nos betas dele, e surgiu como uma coisa única, né? Então, basicamente uma plataforma para você fazer aplicações .NET no Windows, o .NET Framework, tanto aplicações desktop quanto aplicações web, né? Então, superando o antigo ASP3 e tudo mais, né? Aí, algum tempo depois, surgiu o Mono, e depois do Mono surgiu Xamarin, né? O Mono era uma implementação alternativa para o .NET, era um outro framework, mas basicamente mantinha uma grande compatibilidade com o .NET, e permitia executar programas feitos com o .NET, compilado para IL do .NET, em ambientes onde o .NET não foi inicialmente pensado, como, por exemplo, o Linux. Inicialmente o Mono era muito focado no Linux e no Mac também, e aí logo depois, alguns anos depois, ele foi parar no iOS
e no Android, né, onde hoje é onde a gente vê muito o uso do Mono, né? O Mono basicamente era a maneira que a gente tinha de rodar C Sharp e VB em outros lugares, né? Até então. Né? E hoje ainda segue sendo via Xamarin basicamente a forma que a gente faz para rodar .NET no Android e no iPhone, né? E agora o que está acontecendo é que surgiu o .NET Core. O .NET Core é um framework multiplataforma, open source, feito para basicamente rodar aplicações de servidor, né? Modernas, em ambiente que não é só mais o Windows, tá? Então aí a gente já tem um negócio bem mais ambicioso, onde o foco não é o Windows ou o Android, o foco é em diversos outros ambientes. E aí existem algumas pequenas diferenças em cada um deles, né? Então o .NET Framework ainda é, né, distribuído com Windows, então toda versão do Windows vai ter alguma versão do .NET Framework instalado. Até 2002 isso não existia, porque não tinha .NET Framework, né? Mas aí a partir de então começou a ter, e aconteceu muitas vezes até de a gente ter uma versão do .NET Framework atrelada a uma versão do sistema operacional, né? Aí depois poderia sair uma outra versão do framework para você instalar por cima e tal, mas tinha muito essa questão da conexão com o Windows, né? No Xamarin, o framework vai com a app, né? Então, quando você coloca, por exemplo, instala no Android uma aplicação nativa Xamarin para rodar no Android, o framework vai com a app, né? O runtime vai com a app, vai o garbage collector, vai tudo junto, né? Já no Core, aqui está falando distribuído com a app, mas isso é meio opcional, tá? Ele pode ou não ser distribuído com a app, tá? Mas ele pode, a questão dele poder ser distribuído com a app, a gente está basicamente falando de uma aplicação servidor, ela ser distribuída com a app, isso significa que eu não dependo, por exemplo, do meu pessoal de infra, ou do meu provedor de servidores, por exemplo, quando você contrata uma local web, um wallhost ou um GoDaddy, que eles tenham disponibilizado o .NET Core lá, porque você pode basicamente instalar o .NET Core junto com a sua aplicação, né? Então, o que vocês estão vendo aí é o surgimento de uma nova plataforma muito focada em servidor, né? Apesar de também funcionar com o WP, mas muito focada em servidor, multiplataforma, então, um novo .NET, tá? E aí nós vamos falar daqui a pouco como que isso impacta todos nós no dia a dia de desenvolvimento. A gente vai ter aí, então, para vocês entenderem aonde cada coisa se encaixa, tá? Nada que era do .NET Framework, que era focado especificamente em Windows, foi parar no .NET Core. Então, por exemplo, WPF e Windows Forms ficam no .NET Framework. Além disso, não está aparecendo aqui, mas também o Web Forms também fica só no .NET Framework. Tá? Não teve porte do ASP.NET Web Forms para o .NET Core. E mesmo o ASP.NET MVC que a gente tem no ASP.NET Core, ele é outro, ASP.NET MVC não é o mesmo que a gente tinha antes, tá? Ele é muito parecido, mas algumas coisas são diferentes. O ASP.NET Core aparece como o principal framework web para .NET Core e também rodando sobre o .NET Framework. Então o nome é meio confuso, então aí a gente tem uma das primeiras pegadinhas aí, tá? Para vocês ficarem atentos. ASP.NET Core não roda só sobre o .NET Core, você pode ter ASP.NET Core rodando também sobre o .NET Framework e até sobre Mono também, tá? No Linux, se você quiser, tá? Então é uma coisa interessante o nome, mas é meio confuso, mas é o que é, tá? Aí para Windows você ainda vai ter a questão do WP também rodando sobre o .NET Core, tá? Só que a gente acaba nem percebendo, tá, que ele tá lá, mas enfim, é um dos app models aí que vão rodar o .NET Core também. No Xamarin é bem, basicamente falando, assim, Android não sei, as aplicações Mac e OS X também podem ser feitas com o Xamarin, tá? Muita gente não sabe disso. E notem que cada uma dessas aplicações, esses app models aí, eles vão ter um conjunto diferente de base, né? Então o .NET Framework nasce com o Base Class Library. Agora notem que interessante o nome, Base Class Library. Esse conjunto de classes de base,
foi criado lá em 2002, lançado em 2002, para ser como se fosse as classes padrão do .NET, como se fosse um standard do .NET, mas acabou não sendo, porque quando surge o Mono, ele surge com outro padrão, com outra class library, que é a do Mono, que tinha muita coisa em comum, mas não era igual. Tá? Já o .NET Core traz uma outra core library. Então vocês têm aí 3 core libraries, tá? Uma que nasceu para ser a core de tudo e mais acabou não sendo, e as outras que vieram depois. E aí lá na base você vai ter uma infraestrutura comum de compiladores, linguagens e componentes de runtime, tá? Então, por exemplo, o compilador do C Sharp hoje, que é escrito em C Sharp, vai ser o mesmo compilador que vai ser utilizado para compilar aplicações que rodam em qualquer desses lugares que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Então, um compilador de C Sharp pode compilar, o mesmo compilador pode compilar a aplicação .NET Core ou Xamarin ou .NET Framework. As regras do compilador são com relação à dependência de framework e ambiente. Basicamente ele demanda, dependendo da versão do C Sharp, por exemplo, que você está utilizando, ele vai demandar a presença de alguns tipos e nada mais disso, além disso. E as DLLs, onde esses tipos estão presentes, basicamente não importam, tá? Então, por exemplo, system.string vai ter que estar presente, mas não necessariamente ela vai ter que estar na MS Core Lib, que é, por exemplo, o que acontece com o .NET Framework, tá? Ela pode estar em qualquer outro lugar e depende muito do framework que estiver implementando. Então, o compilador ele é independente e agnóstico com relação a esse tipo de coisa. E as linguagens também, lógico que depende de suporte de compiladores, etc., elas também são independentes, tá? Então, hoje a gente tem, por exemplo, C Sharp, VB e F Sharp rodando sobre .NET Core, .NET Framework e Xamarin, tá? E Xamarin eu precisaria ter com certeza a respeito dos detalhes aí, porque não é realmente o meu ambiente onde eu passo a maior parte do meu tempo, mas eu acredito que... Eu sei que F Sharp roda em Linux com Mono, mas eu não sei a respeito de Android, teria que dar uma investigada aí. E os componentes de runtime também são em grande parte compartilhados. Então, isso já dá para vocês terem uma ideia aí, basicamente, de como essas coisas se dividem para se confundir. E aí a gente não falou ainda do .NET Standard, né? E aí, essa figura para vocês entenderem aonde ele se encaixa. Então, prestem atenção. O .NET Standard surge como basicamente um substituto daquelas classes de base que você tinha antes, tá? Então, o .NET Standard passa a biblioteca padrão do .NET Standard, onde ela não é um framework, tá? Ela é basicamente um conjunto de APIs, nós já vamos falar mais sobre isso. Ela é um conjunto de APIs sobre as quais nós vamos construir nossas bibliotecas, tá? Eu já vou falar mais sobre isso, mas pensem que, em geral, quando você vai fazer um componente, uma class library para rodar sobre esses ambientes todos, você vai fazer ela com o target delas vão ser o .NET Standard e não se você quiser que ela funcione em qualquer lugar, você vai fazer o target dela para o .NET Standard e ela vai rodar em qualquer lugar que suporta o .NET Standard, por exemplo, no .NET Framework, o .NET Core e o Xamarin, tá? E aí, o runtime em si, ele vai proporcionar implementação para essas coisas. Nós já vamos ver mais sobre isso daí, tá? Mas é interessante vocês enxergarem o .NET Standard como a nova biblioteca de base, porque as novas APIs de base, vamos deixar claro, tá? Porque apesar de até existir um NuGet, bibliotecas, etc., basicamente o .NET Standard é só um conjunto de APIs, tá? É um agrupamento de APIs. Então, pensem que essas APIs de base compõem o .NET Standard e é sobre elas que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, vamos botar o foco de volta no .NET Core. Resumindo, tá? O .NET Core é uma nova versão do .NET, tá? Então, .NET, tudo isso daqui que a gente viu antes é .NET, tá bom? O .NET é basicamente uma marca, né? E o .NET Core é uma nova versão do .NET, né? Sobre onde a gente vai rodar o .NET. É um framework, tá? Que vai ter a sua implementação do .NET Standard. E vai ter seus componentes de runtime, etc. Ele é multiplataforma, então o Standard não é multiplataforma porque ele é simplesmente um conjunto de APIs. Quem é multiplataforma é o .NET Core, tá? Então que isso fique bem claro.
O .NET Core também é open source, e então vocês podem ir lá no GitHub e encontrarem toda 100% da implementação do .NET Core no GitHub. Você vai em github.com/.net, é onde está a maior parte do .NET Core, tá? E ele é totalmente open source. E aí eles têm a questão do Up for Grabs, que é onde você pode participar e contribuir com código ou issues. E ele é open source de verdade, não é aquele open source onde você simplesmente abre o teu código, mas não permite colaboração. Ele é verdadeiramente open source. Ele é tão open source quanto, por exemplo, um Ruby on Rails. Ele é tão open source quanto um Flask, que é para Python. Ele é tão open source quanto a maior parte desses frameworks modernos, tá? E não tem grandes diferenças sobre isso, quanto um Angular, por exemplo, tá bom? Ele é Cloud Ready, e essa Cloud Ready vem muito da ideia de você poder deployar o framework junto com a aplicação e não depender do seu provedor de nuvem para poder rodar ASP.NET Core, tá? Ele é focado no servidor em grande parte, tá? Então o lugar onde vocês mais vão ver discussão a respeito do ASP.NET Core é no servidor. E ele é focado em construir e alavancar uma comunidade mais forte, e isso se deve basicamente por causa da questão do open source e desenvolvimento da comunidade. Grande parte dos contribuidores do .NET Core não trabalham na Microsoft, tá? Então isso é uma coisa extremamente interessante, tá? Ele é aqui, basicamente eu devia ter tirado esse slide porque ele está repetindo o que eu já tinha falado, mas aqui vocês podem ver que a Microsoft no ano passado foi a empresa com o maior número de contribuidores únicos. Tá? Então isso é importante para vocês observarem o quanto o open source cresceu dentro da Microsoft. Os grandes alavancadores aí, o .NET Core e o ASP.NET Core são dos grandes alavancadores aí para esse número, superando inclusive Facebook, Docker, Angular, que são também comunidades muito fortes, mas estão atrás hoje da Microsoft, tá? E aí eles estão agregando projetos das diversas orgs, tá? Então, por exemplo, o Microsoft vai agregar a org do .NET, a org do ASP.NET, etc. Tá? Então, é lógico que cada uma dessas empresas vai agregar várias orgs, tá? E aí a gente pode ver como o open source fez bem para a Microsoft e como era uma coisa que toda a comunidade queria, né? Porque foi basicamente eles começarem a se abrir para a comunidade abraçar o open source a ponto de superar as diversas outras comunidades. Então hoje a gente pode falar que trabalhar com plataforma Microsoft é sim trabalhar muito com open source, tá? Então se vocês virem alguém falando que Microsoft não é open source, essas pessoas estão falando uma grande besteira, tá? E vocês têm esse número para mostrar isso, tá? O .NET Core também é multiplataforma, então aí a gente está vendo 3 dos grandes ambientes, mas não só esse. Nós vamos falar mais agora no final sobre aonde algumas plataformas novas estão rodando .NET Core 2.0, mas ele já nasce multiplataforma, tá? Desde os primeiros previews eles já estavam trabalhando com isso. Aliás, é até interessante falar, o .NET Core ele nasce lá por 2000, ele é anunciado lá por 2014, né? Ele na verdade nasceu no final de 2013. Idealmente não ia ser um novo framework todo, ele basicamente ia ser um novo ASP.NET, tá? E desde a primeira versão do que era inicialmente chamado de ASP.NET VNext, depois virou ASP.NET 5, depois virou ASP.NET Core com .NET Core, ele já nasceu focado com desenvolvimento no Mac e no Linux também, além do Windows, e é engraçado porque quando a gente encontra lá em Redmond, no MVP Summit, grande parte dos desenvolvedores do time do ASP.NET Core e do .NET Core trabalham no dia a dia com máquinas Macintosh e não com Windows, tá? Então, garantindo de fato que ele funcione bem nessas plataformas, tá? Com relação ao desempenho, pela primeira vez, né, no ano passado, o .NET apareceu em 10º lugar, aqui está resumido, tá? Não está em terceiro, ele está aparecendo como terceiro, mas não é terceiro, ele apareceu em 10º lugar. Eu resumi aqui só os que estavam com mais proeminência, tá? Para vocês poderem comparar. Então, o que vocês estão vendo aí em terceiro lugar, na verdade, tem outros 9 frameworks na frente, tá? Então, aí, o LibReactor, se eu não me engano, é Java.
é o primeiro com 3.700.000, esse é requests por segundo, 3.700.000 aí por causa do Java, e o ASP.NET com 1.800.000, tá? Isso num teste de entrega de texto simples, tá? Então o ASP.NET Core rodando no Linux atingiu o 10º lugar, com números realmente impressionantes. Só para vocês compararem, né, o Node é entendido como uma plataforma com grande desempenho, e ele é, nesse exemplo aqui, cerca de 4 vezes mais lento, tá? E aí, essa é a versão 1.0, tá? Aconteceu a comparação no 13º round do Tech Empower, e a gente espera aí que nas próximas versões dessas próximas rodadas, né, do Tech Empower, o .NET Core ganha ainda a posição ainda melhor, porque ele está mais rápido na versão 2.0 que acabou de sair, tá? Só para vocês entenderem, pelo que eu me lembro, a versão anterior do ASP.NET, o ASP.NET 4, ele era tipo, sei lá, 100 vezes mais lento que o Node, tá? Então é importante a gente olhar para isso como uma grande vitória e uma coisa que simplesmente não acontecia antes, tá? Aí no meio vocês estão vendo o Ruby na metade do desempenho, o Easy, se não me engano, é Python, metade do desempenho também, e o OpenREST, se eu não me engano, eu coloquei ele aqui porque ele é Lua, que é uma linguagem brasileira muito legal, inclusive, com menos da metade do desempenho, tá? Então hoje a gente tem na nossa mão, no .NET Core com o ASP.NET Core, um framework realmente muito rápido, tá? Aí é uma coisa importante para vocês observarem, que era um dos grandes problemas da plataforma, tá? O fato de que quando o .NET Core nasce, ele nasce muito diferente do .NET Framework, o que levou a um grande problema de compatibilidade de dependências, tá? O .NET Core, vocês conhecem um ecossistema que basicamente depende totalmente de NuGet, né? Então nós somos grandes consumidores de NuGet, e o problema é que, como a parte compartilhada entre o Core e o Framework era muito pequena, um componente feito para rodar sobre o .NET Framework não era facilmente adaptado para rodar sobre o .NET Core, e por causa desse núcleo compartilhado ser muito pequeno, e o resultado disso é que muitos componentes, muitos NuGets não eram alterados para rodarem também no .NET Core, o que acabou produzindo um ecossistema que ainda era muito carente, tá? Apesar de que eu posso falar para vocês, eu comecei o meu primeiro projeto de .NET Core no Alpha 4, lá em novembro de 2014, tá? Então eu trabalho com isso já tem 3 anos aí. O ecossistema já na versão 1.0 já era muito legal, mas ele poderia ser muito melhor, tá? E o problema principal é esse que vocês estão vendo aí, tá? Esse núcleo compartilhado ser muito pequeno. Então, sabendo disso, a Microsoft foi atrás de resolver esse problema, e aí o que aconteceu é isso aqui, tá? Hoje, o núcleo compartilhado entre .NET Core e .NET Framework ele é muito maior. Só que essas imagens não levem ela a ferro e fogo, tá? Isso aqui é só um desenho que eu fiz, tá? Eu não medi percentuais de nada, mas é só para exemplificar que esse núcleo cresceu demais, tá? O que está fora? Basicamente coisas que não vão ser portadas. Então, por exemplo, o WebForms e WPF, o Windows Forms não vão ser portados para o .NET Core, tá? WCF, umas partes da WCF foi sim portada, só que ela foi portada em forma de NuGet, então ela não está no .NET Core. Mas você pode baixar, por exemplo, algumas bibliotecas via NuGet, que vão te trazer de volta algumas coisas que você tinha lá no WCF, tá? Mas ela não faz parte do .NET Core. Isso está acontecendo com uma série de bibliotecas onde a Microsoft optou em manter o .NET Core pequeno e não trazer esse tipo de coisa para o Core para manter o framework leve, fácil de instalar e tudo mais, tá? E esse núcleo compartilhado, grande parte é especificado no .NET Standard, tá? Não necessariamente ele tem que ser, mas eu posso garantir para vocês que a imensa maior parte dele é sim especificado no .NET Standard. É um conjunto de APIs que foi especificado no .NET Standard e que é atendida tanto no Core quanto no Framework, tá? Então agora com esse núcleo compartilhado, o que acontece? Um componente NuGet feito para rodar sobre o .NET Framework, ele é fácil, não vou falar facilmente, mas é muito mais fácil adaptá-lo para rodar também sobre o .NET
Core, onde os desenvolvedores que trabalharam no desenvolvimento desse .NET Framework, nesse componente que rodava só sobre o .NET Framework, podem mudar o target dele para agora rodar sobre o .NET Standard. E quando eles fazem isso, ele vai rodar também sobre o .NET Core e automaticamente esse componente fica multiplataforma, porque o .NET Core roda multiplataforma. Tá? Então, o que a gente está começando a ver agora é uma série de componentes no Get começando a serem alterados para suportar também o .NET Standard, e isso é muito legal. Tá? Então eu já tinha previsto isso no final do ano passado, quando o roadmap para o .NET Core 2 foi anunciado. A minha expectativa é que até o final desse ano a gente já tem uma série de componentes funcionando sobre o .NET Core, por causa desse suporte do .NET Standard 2, e essa expectativa está se confirmando. Tá? Então eu mantenho minha previsão que eu fiz no final do ano passado, ela deve continuar acontecendo. Tá? Então a gente está vendo para todo lado quem escreve ferramentas e componentes no Get, etc., passando a olhar para isso aqui tudo e falar, agora eu vou suportar .NET Core, .NET Standard. Tá? Então, deixando bem claro, se você era uma das pessoas que estava receosa de entrar no .NET Core, eu já tinha te falado, se vocês assistiram outras palestras minhas, que não precisava ser receoso mesmo com a versão 1.0, e agora com a 2.0 é um momento, você já está começando a ficar atrasado, tem que entrar, tá? Eu vou fazer um apelo para vocês, por favor, não comecem mais projetos com .NET Framework. Tá? Não sei se vocês têm um motivo muito, muito, muito forte e revejam esses motivos milhões de vezes. Projetos com ASP.NET 4 e, pelo amor de Deus, o Webform já tem quase 10 anos, já deu, né? Então, já está na hora, a gente já está, quem não entrou ainda está um pouco atrasado, está na hora de começar a olhar para o ASP.NET Core e o .NET Core, tá? E essa imagem está na frente de vocês, explica muito o porquê. E, aliás, tem milhões de melhorias no .NET Core, no .NET Core 2 e no .NET Standard 2, mas esse aqui é o resultado da maior parte do esforço da Microsoft e dos contribuidores que trabalharam nesse projeto, que é open source. Esse aqui é o grande motivo, tá? O aumento do tamanho da API, tá? Que está dentro do .NET Standard. O .NET Core vem também com uma CLI, né, que é uma ferramenta de Command Line Interface, de interface de linha de comando. Então, uma das maneiras de você interagir com o .NET Core é via linha de comando, um terminal, né, para quem está no Linux, é o termo que mais usado. Então, basicamente, interagir via Bash para quem está no Mac e no Linux, ou CMD ou PowerShell para quem está no Windows. Não use mais CMD, também já está na hora de parar de usar CMD, começar a usar PowerShell. Então, se você está usando CMD ainda, pare e comece a usar PowerShell. Vai ser melhor para a sua vida. E recomendo que vocês experimentem as ferramentas de linha de comando com .NET Core e não fiquem só dentro do Visual Studio ou do Visual Studio Code. Tá? Eu sou um grande defensor e evangelista do uso desse tipo de ferramenta, e eu acho que vocês vão ganhar bastante produtividade e conhecimento sobre plataformas se vocês fizerem isso, tá? E isso é especialmente importante para quem não trabalha no Windows, tá? O pessoal que não está na plataforma do Windows está muito acostumado a trabalhar com ferramentas de linha de comando, e o .NET Core é uma plataforma totalmente adaptada para isso, tá? Então era uma das grandes críticas, era muito difícil trabalhar com ferramenta de linha de comando no .NET antes do .NET Core, e esse problema está 100% resolvido. Tá? Aliás, esse foi um dos outros motivos para trazer, para fazer o .NET Core, né, e que era tornar a plataforma como um todo mais atrativa para o pessoal que está começando agora e que está em outras plataformas, porque a maneira de se fazer software mudou muito e agora a gente está com uma plataforma verdadeiramente moderna e as ferramentas de linha de comando são um dos grandes motivos para isso. Tá bom? Falando um pouquinho mais sobre o .NET Standard, né, então, reiterando mais uma vez, porque isso é uma grande confusão, o .NET Standard é uma especificação de APIs, é um padrão, não é um framework, tá? Você não instala o .NET Standard, tá? Você instala .NET Core ou .NET Framework, tá? ou Mono, etc, etc. Você vai instalar os frameworks que implementam o .NET Standard, tá?
E quando eu falo que é uma especificação de APIs, é exatamente isso. Então, por exemplo, o .NET Standard determina que você vai ter um tipo chamado system.string. Ele determina que esse tipo, system.string, vai ter o método x, y e z. Isso é uma especificação de APIs, tá? Que isso fique muito, muito claro, tá? O que acontece quando você vai criar uma biblioteca, essa biblioteca, ela vai, se você quer que ela fique multiplataforma, então a maneira recomendada hoje é que você faça essa biblioteca como framework, entre aspas, tá? O framework target dela sendo o .NET Standard. E esse é um dos pontos de confusão, né? Porque quando você fala que o target framework da sua biblioteca é o .NET Standard, dá a impressão que o .NET Standard é um framework, mas não é. Tá? E aí está uma grande parte da confusão, tá? Mesmo que você fale, o target framework da minha biblioteca é o .NET Standard, isso não faz com que o .NET Standard seja um framework, e sim um padrão. Tá? Ele é um padrão para que outros frameworks implementem. Tá? Então o que você faz? Você faz uma biblioteca que vai ter como target o .NET Standard, e aí o que acontece é que ela vai rodar sobre qualquer framework que implemente o .NET Standard, por exemplo, os que estão listados aqui, .NET Core, .NET Framework, Xamarin, Mono e o WP a caminho. Tá? Eu vou já dar o roadmap para vocês no final da palestra, mas a gente ainda esse ano vai ter um preview para o WP e a expectativa é que começando ano que vem a gente já tem o WP funcionando também com bibliotecas de .NET Standard. Olha que interessante, você faz uma biblioteca, imagina só, uma biblioteca para fazer cálculos financeiros para a sua aplicação, e e aí você faz o target dela ser o .NET Standard, essa mesma biblioteca vai rodar sem nenhuma modificação, a mesma DLL, ela vai rodar dentro de um telefone Android, dentro de um telefone iOS, dentro de uma televisão Samsung, dentro de um relógio Samsung, dentro de um servidor Windows, dentro de um servidor Linux, dentro de uma máquina Mac, em todos esses ambientes, tá? Dentro de um Xbox, dentro de um HoloLens, tá? Em todos esses lugares você vai ter o mesmo componente, exatamente o mesmo código, o mesmo binário compilado rodando. O .NET está realmente nesse momento se transformando no verdadeiro, né? Escreva uma vez, rode em todo lugar, que já foi tão prometido. Hoje vocês de fato têm a maneira de fazer isso, é com C Sharp, é com .NET. Você vai escrever uma vez, você vai rodar isso no Raspberry Pi, você vai rodar isso no seu relógio. Tá? No seu Apple Watch, por exemplo, você vai rodar o seu mesmo .NET. Tá? Impressionante. Tá bom? Existe uma implementação de referência, se você quiser, então você vai até poder buscar lá um NuGet que vai ser o .NET Standard. Isso não se você abrir, descompilar essa DLL que vem nesse NuGet, você vai encontrar lá, por exemplo, o system.string implementado, mas quando você vai olhar um método, você vai ver que esse método não tem nenhum código. Tá? É só uma implementação de referência. Então, seria uma maneira de você tentar garantir, por exemplo, que a sua compilação está correta. Era usado isso na versão 1.0, isso não é mais necessário, a utilização desse NuGet de referência, dessa implementação de referência para dependência na versão 2.0, mas na versão 1.0 era necessário. Tá? Isso é uma das novidades que agora surgiu com a versão 2 do .NET Standard e do .NET Core. Falando um pouco mais, o .NET Standard substitui Portable Class Libraries, então a recomendação é que vocês não façam mais Portable Class Libraries, tá? E que se vocês tiverem uma Portable Class Library, que vocês migrem ela para trabalhar com .NET Standard. E existe, se você está criando PCLs hoje, é muito provável que você consiga fazer uma migração sem alterar nenhum código de uma PCL para .NET Standard, tá? Então, basicamente o que você vai fazer é criar vai ter uns passos ali, vocês podem procurar depois, para como migrar de uma PCL para uma class library que tem como target o .NET Standard, e esse código simplesmente funcione sem você precisar alterar nada. Mas é importante falar também que PCLs tendem a funcionar com o .NET Core também, dependendo dos frameworks que você selecionou. Tá? Então, alguns profiles de PCL vão funcionar sem alteração também,
diretamente sobre o .NET Core, tá? Mas se você puder migrar, sair de PCLs e ir para .NET Standard, isso vai ser melhor porque já é um caminho mais claro, tá? E se você vai começar um projeto novo, simplesmente não comece um projeto novo com PCL. PCL é considerado uma maneira legacy, vintage, de se criar compatibilidade. Tá? E se você não sabe o que é PCLs, seria interessante você ao menos entender o que é, mas não comece um projeto com PCLs, tá bom? E se vocês quiserem entender mais sobre o .NET Standard, vocês vão no github.com em .NET/Standard e vocês vão ver lá todos os documentos que explicam o .NET Standard, tá bom? Vai ter uma série de documentos Markdown, etc., que vocês podem ler e entender melhor, tá? Além disso, tem também uma série de vídeos e outras, principalmente feitos pelo time do .NET, onde eles vão entrar em mais detalhes sobre cada uma dessas coisas. E tem também o podcast da Lambda 3 que eu sugeri mais cedo, se vocês quiserem entrar mais sobre as novidades da versão 2.0. Infelizmente, os recursos que vêm do pessoal do time do .NET vão estar em inglês, mas para quem entende inglês, vale a pena porque você vai poder aprender e aprofundar um pouco mais. E tem algumas palestras que eu mesmo fiz, o pessoal da Lambda 3 já fez, que também, além dos próprios MVPs, né, que aprofundam um pouco mais nesses pontos que eu estou, nesse momento, basicamente passando uma visão geral. Tá? A versão 2.0 do .NET Standard adiciona mais APIs, aquilo que eu falei, ela mais do que dobra o número de APIs. Ela é uma grande novidade. Eu estou dando uma visão bem geral, tá? Porque o foco dessa palestra não é a versão 2, tá? Ela permite consumir pacotes que são criados para outras plataformas, como o .NET Framework, que é uma coisa muito interessante, tá? Então, se você tem uma DLL feita para .NET 2. Para .NET Framework, por exemplo, 4.6.1 ou 4.6 ou 4.0 que seja, se as APIs que você está utilizando nessa DLL estão implementadas no .NET Standard 2, e lembra que essa API está bem grande, né? Você consegue consumir essa DLL, tá? Isso é uma coisa nova e permite aí um roll forward, né, dessas DLLs. Idealmente, se você controla esse código, seria mais interessante você simplesmente alterar esse componente para trabalhar com o .NET Standard 2, né? Se você não controla esse código, você pode basicamente tentar utilizar e ver se funciona. Cuidado, porque dependendo do que você está utilizando, você até consegue fazer a referência, mas não roda. Por exemplo, eu experimentei rodar o NHibernate com o .NET Core 2 e ele compila, né? Então você faz uma aplicação do .NET Core 2 com uma referência para NHibernate, ela vai compilar, mas não vai rodar. Tá? Ela até consegue executar alguns dos métodos do NHibernate, mas ela dá um erro eu não lembro exatamente o detalhe do erro, mas acho que é método não implementado. Então você tem que tomar cuidado, porque não necessariamente porque você conseguiu fazer a referência que ela vai executar e vai rodar. Então você vai ter que testar para ver se vai rodar. Tá? O interessante é que aí rolam os rumores que, por exemplo, o NHibernate está querem converter para .NET Standard o projeto deles. Isso seria mega legal. Até agora a gente não tem nada muito palpável a implementar, tem até uns pull requests ali e tal. A gente viu um cara que conseguiu fazer a conversão faz um tempinho, mais de um mês mais ou menos que eu olhei para isso e eles estavam olhando para isso, estavam discutindo pull request, etc. Né? Mas como eu falei mais cedo, o ecossistema está ampliando, tá? Tem um vídeo do Imo Landerworth, se não estou falando errado aqui, lá no canal dele do YouTube, que ele mostra exatamente como é que funciona. O vídeo é em inglês, mas ele mostra como é que funciona, em detalhes, ele aprofunda como é que funciona essa questão das outras plataformas com o .NET Standard. Tá? Então você consegue fazer referência de uma biblioteca .NET Standard, você consegue referenciar uma DLL .NET Framework. Tá? É meio mágico, mas funciona, e aí lá ele explica como eles fazem isso. Tá? E realmente, na hora que você vai ver que é meio mágico. E o contrário também funciona, tá? Então, na verdade, mas aí é muito mais simples, né? Então, o .NET Framework, como ele implementa o .NET Standard, ele consegue consumir DLLs do .NET Standard também. E nesse mesmo vídeo do Imo, ele mostra como é que isso é feito, tá bom? O .NET Core 2.0 suporta o .NET Standard 2, né? As coisas são meio feitas juntas, né? Está implementando uma série de outros sistemas operacionais, né? Então, hoje a gente vai ter suporte no Tizen, que é o sistema operacional da Samsung que vai rodar nos relógios.
da Samsung e também na TV da Samsung. Eles acrescentaram Arch Linux e FreeBSD, etc. Então, tratando o Linux como uma única plataforma, na verdade, isso ficou bem mais interessante. Eles estão fazendo alguns testes para Raspberry Pi e eu já consegui rodar e funcionou perfeitamente, tá? Mas eu acho que está em preview, se eu não estou enganado. As APIs do ASP.NET Core foram incluídas no .NET Core, então isso torna todo o deploy de ASP.NET Core, que é um dos principais usos do .NET Core com o ASP.NET Core, então eles incluíram essas APIs ali, e sem deixar o framework muito maior, que foi mega interessante, tá? Aliás, eu não sei como é que mágica que eles fizeram, porque o .NET Core 2.0 não é muito maior do que o .NET Core 1.0, mesmo que a implementação de APIs seja mais do que o dobro. E ele está basicamente em megabytes levemente maior. Eu não sei o que eles estão fazendo ali de mágica para não ficar mais do que o dobro do tamanho, mas é um fato, eu avaliei o tamanho e está bem pequeno ali na hora que você vai instalar. Não sei se eles estão compactando, sei lá, né? Tiveram diversas evoluções do tooling. A principal evolução que eu posso citar para vocês e que é extremamente importante é o fato de que agora o .NET Core ele não depende mais do Visual Studio, tá? Então o que acontecia até essa última versão? Cada versão do Visual Studio trazia uma versão do .NET Core implementada. Então até até o update 2 do Visual Studio 2017, você tinha a versão do Visual Studio, né, implementando uma determinada versão do .NET Core, tá? Agora não, agora é assim. Saiu agora, alguns dias também, saiu o update 3 do Visual Studio 2017. Essa versão do update 3 permite que o .NET Core seja atualizado independentemente do Visual Studio. Então, por exemplo, saiu agora a versão 2.0 do .NET Standard, certo? Se sair uma versão 2.1 do .NET Core, do .NET Standard, você vai no site da Microsoft, baixa o SDK, instala na sua máquina e imediatamente ela fica disponível dentro do Visual Studio, sem que você precise atualizar o Visual Studio. Isso é mega interessante, porque o ciclo de desenvolvimento do .NET Core e do .NET Standard é mais rápido do que o ciclo de desenvolvimento do Visual Studio. Ou pelo menos, não vou nem falar que é mais rápido, mas é descompassado. Então, a gente não precisa ficar... Quando sair uma versão do .NET Core, a gente não precisa esperar sair uma versão do Visual Studio, tá? Então, isso é muito legal. E eu espero ver que assim, a cada 3 meses, mais ou menos, a gente tem uma versão nova do .NET Core, pelo menos minors, assim, ou correções, vamos dizer, né, pequenos bugs, etc., sendo lançados, talvez até em cadências até menores do que essa, tá? Versões de patch, tipo 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, talvez saiam com uma frequência maior. E aí, isso é o Giovanni falando, tá, galera? Microsoft não deu prazo nenhum sobre isso, etc., mas, sinceramente, a minha expectativa é que esse tipo de coisa saia com uma frequência bem grande, principalmente para versões de correção, etc. E eu espero mais ou menos trimestralmente versões minor, mas eles não estão dando essas datas, tá? Mas basicamente como funcionam projetos open source do mesmo tipo, tá? E como eles estão nessa mesma pegada, eu imagino que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Espero que isso aconteça, tá bom? A melhoria de desempenho, eles conseguiram espremer mais desempenho ainda, né? Então vocês viram o desempenho lá que eu mostrei para vocês da versão 1.0. Ainda não rolou a última versão do Tech Empower com a versão 2.0 que acabou de sair, mas a gente vai ver ganhos de desempenho também na próxima versão do Tech Empower, que é um benchmark independente e open source. E eles conseguiram aumentar, acho que 30% de desempenho, alguma coisa assim, e eles ainda estão espremendo mais desempenho, tá? Estão tendo evoluções no .NET Core e no .NET Framework, que estão, na verdade, vindo lá junto com o .NET Standard, para APIs de base que vão possibilitar um desempenho maior, né? Então hoje, por exemplo, algumas manipulações de arrays e strings demandam muita garbage collection, eles estão querendo resolver isso, e isso vai refletir em grandes aumentos de desempenho, tá? Então, cenas do próximo capítulo, mas para quem quiser se aproximar, tudo isso aí é open source, todas as discussões são open source, então basta vocês irem lá no GitHub e acompanhar as discussões, tá? A versão 2.0 do .NET Core também suporta VB, é a primeira versão que faz isso, então para quem curte VB ou para quem está trabalhando com VB, tem aí um monte de código em VB, então agora vocês podem trabalhar com .NET Core e .NET Standard usando VB, o que não dava para fazer antes,
tem muita gente que não sabe, mas ou não imagina, mas a gente tem projetos gigantescos feitos em VB no mercado e agora eles também podem migrar, tá? O VB está vivo e bem, tá? E não tem nenhuma intenção por parte da Microsoft de parar de suportar a VB, tá? Então o Visual Basic continua vivo e forte e a gente tem centenas, né, segundo a Microsoft coloca, centenas de milhares de desenvolvedores no mundo utilizando o VB, o que torna a VB uma das maiores linguagens do planeta, tá? E agora também com suporte com .NET Core 2, tá? E agora a gente também tem suporte a Live Unit Testing, não tinha, com o .NET Core, antes não tinha, né? Então a partir da versão 2 agora tem, e isso é muito legal. Sendo bem sincero, quando eu peguei projetos de tamanho considerável feitos com o .NET Core aqui na Lambda, o tempo de desempenho não era muito bom com Live Unit Testing. Eu ainda não testei com o .NET Core 2, eu espero agora, vamos ver como é que tá. Eu tinha usado com o .NET Framework, tá, e não estava bom. Vamos ver agora, eu preciso realmente parar para olhar isso aí com o .NET Core 2 e ver se isso fica bom, né? Isso aí tem muito a ver com o Visual Studio, etc. Mas de qualquer maneira agora tem suporte com o .NET Core 2. Infelizmente, Live Unit Testing é uma função só para Visual Studio Enterprise, mas é um dos motivos que você consideraria comprar o Visual Studio Enterprise, tá? O do versão 2.0 saiu apenas alguns dias atrás, olha aí, mais ou menos uma semana, dia 14 de agosto. A gente tem o preview do 2.1 previsto para o último trimestre desse ano, de 2017, e a versão final deve acontecer no primeiro trimestre de 2018, e é essa versão que vai suportar o WP, tá, pessoal? É importante falar que a Microsoft tem sido bastante conservadora com relação aos prazos deles. Por exemplo, eles falavam que o .NET Core 2 ia sair nesse terceiro trimestre de 2017, então a gente teria até o final de setembro, e eles lançaram agora dia 14 de agosto, o que é muito legal, né? Eles estão sendo conservadores, então se a gente quiser de repente estimar mais ou menos a mesma coisa, talvez aí lá por fevereiro, talvez a gente já tenha, janeiro, fevereiro, uma versão 2.1 do .NET Core, tá? Eles falam primeiro trimestre, então talvez seja até março, mas talvez aí, como eles têm sido conservadores, aí entre janeiro e fevereiro, tá? Já está disponível no Azure, então vocês podem usar, e a versão 2.0 funciona com o Update 3 do Studio 2017, mas é independente dele, então se você quiser usar outro ambiente, por exemplo, Visual Studio Code, você não vai pagar nada, do .NET Core é absolutamente gratuito e open source e livre, né? E assim como o Visual Studio Code, mas se você quiser usar com Sublime ou com Vim, por exemplo, eu já usei bastante com Vim, apesar de que hoje o suporte para Vim Mode no Visual Studio Code está bem legal, então eu tenho usado mais o Visual Studio Code, mas basicamente vocês podem usar qualquer outro IDE, lá feito para JetBrains também é muito legal, então vocês não estão dependentes de Visual Studio para utilizá-lo, e não tem suporte, pelo que eu me lembro, posso estar enganado, sinceramente eu não olhei no Visual Studio 2015, tá? Eu até desinstalei o meu Visual Studio 2015, porque hoje em dia o 17 é muito compatível com o 15, então eu desinstalei e eu não testei, mas eu imagino que não está funcionando, tá? Então façam um update, até porque vocês têm que ter uma licença, e a licença vai cobrir o seu update para o 2017, tá? E eu tô com alguns projetos aqui e tem funcionado super bem, não tenho tido nenhum problema com ele, tá? Então, nem tentei no 15, não sei se funciona, não sei se funciona bem, então fica aí para vocês avaliarem. E a minha recomendação é que vocês saiam do 15, tá? E vão para a versão 2017. Vamos fazer uma demo. Só mostrar aqui, antes da gente fazer a demo, as referências basicamente que vocês precisam. O .NET, então é .NET, né? O .NET Standard vai estar no endereço que eu demonstrei antes. O .NET Core é github.com/.NET/core, tá? Então, essa apresentação, inclusive, para quem quiser dar uma olhada, pode procurar ela no blog da Lambda 3, é blog.lambda3.com.br, ou busquem nesse endereço aqui, www.lambda3.com.br. Eu coloquei no meu SlideShare uma apresentação muito parecida, então vocês vão achar ela já em grande parte muito parecida com essa, se vocês olharem lá no meu... se vocês procurarem Giovanni Bassi SlideShare, vocês vão achar eu lá de cara, vai ser o primeiro hit lá no seu buscador favorito. Então, só para fazer uma demo rápida aqui para vocês verem como isso funciona dentro do próprio Visual Studio. Eu sei que vocês têm milhões de perguntas, então eu vou fazer rapidinho. Basicamente, File New Project.
Vai aparecer aqui, clique em .NET Core, você pode fazer uma aplicação ASP.NET Core, poderia ser uma .NET Core App também, eu vou fazer ASP.NET Core porque é mais legal, e aí você pega aqui um diretório qualquer, pronto, vou pôr aqui, Web Application 1, tá? Manda criar, e aí a próxima tela que vocês vão ver é onde ele vai te perguntar qual versão você quer. Você tem que instalar o SDK do ASP.NET Core 2.0, senão você não vai ver essa opção, tá? Cliquem aqui, se quiserem trabalhar com Docker, etc, vocês podem clicar, eu não vou mexer com isso agora, tá? Como a aplicação ASP.NET Core ele perguntou, se fosse .NET Core console app, ele nem ia perguntar isso daí tudo, tá? A aplicação vai aparecer aqui, eu vou fechar aqui isso aqui, ele bota uma telinha aqui, a aplicação vai estar aqui, a configuração vai estar toda aqui no startup.cs, e para rodar, ele acabou criando a aplicação Pages aqui, acho que foi a opção que eu escolhi. Você pode vir aqui, por exemplo, e rodar ela direto, então a aplicação está aqui, ó. E aí está aqui os diretórios, se você pode vir aqui, ó, ela já deve até ter restaurado, eu posso fazer .NET Run aqui, ela já vai executar. Eu podia apertar F5 no Visual Studio também, ia basicamente funcionar igualzinho, tá? A aplicação vai restaurar, vai executar, e no final, ao clicar aqui, ó, ela já vai abrir dentro do meu Chrome. Espera aí, deixa eu puxar o Chrome aqui para vocês verem, tá? Vou pôr ele de ladinho aqui, e atrás. E aí, se eu for navegar, vocês vão ver ele funcionando. E isso é uma aplicação ASP.NET Core. Poderia fazer ela, por exemplo, com o Code, e seria absolutamente idêntico. Aqui a prova de que vocês não precisam de Visual Studio. Vocês podem usar o Visual Studio Code. Você tem todo o suporte. Inclusive, se você quiser botar um breakpoint, executar, não sei o que, vai funcionar. Bota lá F9, aperta F5, fala que é .NET Core, executa o negócio e ele simplesmente funciona, tá? Então cadê? JSON, beleza. Ele precisa de uma pre-task build. Bom, eu não vou entrar nos detalhes agora, mas vai funcionar o debug perfeitamente dentro do Visual Studio Code também. Eu sei que vocês estão com milhões de perguntas, então eu vou vou abrir para perguntas, vou deixar aqui os links no final, para quem quiser perguntar alguma coisa. Então vamos ver aqui. Tá falando que tem alguns bugs no Visual Studio 2017. Eu não tenho pegado bugs. Se vocês estão com esses bugs, tá? Bugs no Visual Studio 2017 não tem, mas se tem ReSharper vai aparecer um monte de probleminhas ali, então eu recomendo que vocês não usem ReSharper por enquanto, até pelo menos eles atualizarem. Não vi se eles atualizaram nos últimos dias, tá? Deixa eu ver aqui. Perguntas. O .NET Core é concorrente do Node.js? Sim, óbvio concorrente, tá? Como está a concorrência em seu ponto de vista? Hoje o mundo corporativo está dividido entre Java e .NET, como estava há 10 anos atrás. Node está chegando e se tornando a terceira alternativa viável. Essa é uma pergunta gigantesca. Node está ganhando muito espaço, tá? Com relação ao desempenho, o .NET é melhor e, em grande parte, fica muito numa questão de interesse pessoal, valor de programador, etc. Essa pergunta é gigantesca, não dá para entrar muito nisso, mas é um concorrente direto, tá? Templates do .NET Core, hoje tem templates para Angular e React, tá? Não sei se vocês viram aqui na hora que eu fui criar o projeto, mas na hora que você vai criar um projeto do ASP.NET Core, ele vai te dar templates para Angular, para React com Redux, para React.js. Esses templates são todos open source, e vocês podem criar o de vocês. Então, e tem na linha de comando também. Se você fizer .NET New, você vai ter aqui a opção dos tipos. Os mesmos templates que aparecem aqui são os que aparecem lá no Visual Studio, eles puxam no mesmo lugar, tá? Novidades do F-Core, não dá tempo de comentar as novidades do F-Core 2.0, vai ter que ser outra palestra, tá? O vídeo que eu... os vídeos eu vi que vocês perguntaram sobre os vídeos. O que vocês querem é o Imo Landerworth, YouTube. Tá? Escrevam Imo Landerworth no YouTube. É esse canal aqui. Eu vou colocar o link aqui para vocês do canal deles aqui no chat. E aí vocês conseguem acompanhar. É muito legal o canal dele, tá?
Vale a pena ver todos os vídeos. Olha aqui os vídeos que eu falei, ó. .NET Standard, .NET Core, Basic Class Library. O cara é muito bom, ele trabalha no time, ele sabe do que ele está falando, mas é tudo em inglês, tá? Que mais? Querem Node para pagar menos. Node para pagar menos, não. .NET Core e .NET Framework são gratuitos. Não tem essa discussão de Node para pagar menos, tá? Até porque empresas pequenas não pagam nem por Visual Studio. Então, se vocês não sabem disso, até um certo limite de faturamento do Visual Studio, então isso está pequena, está sem budget, vão atrás disso. Além disso, tem uma série de programas de incentivo na Microsoft, tipo o BizSpark, onde vocês podem não pagar quase nada. Vocês vão ter 3 anos de mamata aí para não pagar nada, mesmo se a empresa for maior, etc. 3 anos aí, eu não sei os detalhes, não vou falar mais sobre isso, porque eu posso acabar falando besteira. Mas hoje não tem discussão, o Node é mais barato, não, o .NET é gratuito e open source, tá? O Angular usado no template é o mesmo Angular conhecido? Sim, é o mesmo Angular, tá? Então, se você vier aqui e escolher uma aplicação Angular e der ok, é exatamente o mesmo Angular, não é o Angular da Microsoft. A Microsoft já tomou porrada pra caramba e parou de querer inventar moda. Então, você vai ver que o Angular que tá aqui é o Angular que vocês já conhecem, então não se preocupem com isso, tá? É o Angular que você já sabe, tá? Eu não sei se é o Angular 2, tá? Teria que dar uma olhada aqui nas dependências deles, qual é a versão que eles estão utilizando. Vamos ver aqui. Talvez olhando aqui no módulo a gente já consiga entender. Me parece que é o Angular 4, tá? O que seria muito louco. Aqui tem o package JSON aqui, ó. Vamos ver rapidão. O legal é que eles já tiraram o Bower, né? Porque não sei se você sabe, o Bower morreu. Isso aqui é Angular 4. Pronto. Matada o negócio, tá? Então bora pra cima porque os caras estão atualizados. E TypeScript, lógico, né? Porque Angular 4 é TypeScript, certo? Mais perguntas que eu não vi, pessoal? Sara, não sei se você viu alguma pergunta. Não, Giovanni, você respondeu. Pelo menos está chegando mais, né? Se você quiser, depois da gravação encerrada, ficar alguns minutinhos, fica à vontade, tá? Tá, o .NET Core está disponível no Azure, tá, 2.0 tá. No VSTS existe uma task para build no .NET Core. Tá funcionando com a versão 2, mas não era tudo. Eu não sei se eles já tiraram do preview, então procurem. Mas basicamente o VSTS você não depende de tasks para fazer as coisas. Usa PowerShell e corre para o abraço, tá? Porque é tudo linha de comando. Então você não precisa de suporte específico no VSTS, tudo vai funcionar, tá? O que mais aqui? Tem uma licença gratuita para Azure como developer? Não, na Azure nada é gratuito, tá? Você consegue uns meses de graça lá, mas passou esses meses de graça, você vai começar a pagar, tá? Então acho que é isso. Aí a Sara está falando que a gente já parou a gravação e a gente pode continuar conversando se o pessoal tiver dúvida. Mas agora vai ter a outra palestra, é a sua mesma palestra, né, Sara? Só que é em outra sala. Então, em outra sala. Você quer postar o link aqui para o pessoal que quer ir para outra sala? Vou postar. E aí já faz propaganda da sua palestra aí, já vai para lá e quem tiver pergunta fica aqui, né? Até porque eu lembro que os assuntos não são parecidos, então de repente o pessoal vai ter interesses diferentes aí, né? Diferente, se você quiser encerrar, colocar seus contatos de novo, e aí a gente para a gravação e você continua aqui. Beleza. Para quem não viu, e para quem viu também, para quem já viu, vocês vão me encontrar no Twitter, no /Giovanni Bassi. Tá? Então, basicamente, conversem comigo por ali. É o melhor lugar para vocês me acharem. E também no Slack do Brasil.net. Se souber como entra no Slack do Brasil.net, basicamente tem lá no chat também. Beleza? Então, esses são lugares para vocês me encontrarem. E no blog da Lambda 3, tá? Então, se vocês quiserem ver coisas que eu estou escrevendo sobre isso, no blog da Lambda 3. E aí, a palestra da Sara começando agora. Sobre projetos ágeis com Planner, tá no endereço no chat para quem quiser ver. Tá? Então, vamos ver aqui mais algumas perguntas.
Eu vou responder aqui que eu consegui. Vamos lá. .NET Core está mais performático que Node.js em velocidade, também quantidade de acessos simultâneos? Perguntou o Matheus. Matheus, sim,